E se eu te dissesse que tudo o que você aprendeu sobre o apóstolo Paulo estava incompleto? Que existe uma verdade tão poderosa sobre sua jornada, que quando você descobrir, vai transformar completamente sua forma de ver os desafios da sua própria vida? A maioria das pessoas conhece Paulo como o grande apóstolo, o escritor de cartas inspiradoras. Mas poucos sabem da verdade por trás de sua transformação impossível. E é exatamente isso que está impedindo você de aplicar os mesmos princípios revolucionários que o fizeram superar o impossível. Nos próximos 30 minutos, você vai descobrir os 3 segredos ocultos da jornada de Paulo que ninguém te contou, e como aplicar cada um deles hoje para vencer seus próprios desafios impossíveis. Fique até o final, porque vou revelar o princípio mais poderoso que Paulo usou e que pode mudar sua vida nas próximas 24 horas. Vamos lá. Antes de falarmos sobre a jornada impossível de Paulo, você precisa entender quem esse homem realmente era. Porque a transformação dele não faz sentido sem conhecer o ponto de partida. Paulo de Tarso não era um opositor qualquer do cristianismo. Ele não era apenas alguém que discordava intelectualmente da nova fé. Paulo era um perseguidor violento, implacável, movido por convicção religiosa profunda e autoridade legal para agir. Nascido em Tarso, uma cidade cosmopolita da Cilícia, Paulo tinha cidadania romana, um privilégio raro e valioso na época. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, um dos rabinos mais respeitados de Jerusalém, membro do Sinédrio. Sua formação como fariseu era impecável. Ele conhecia a Torá, os profetas, toda a tradição judaica com profundidade impressionante. Mas o que o destacava não era apenas conhecimento, era seu zelo. Paulo acreditava que estava fazendo a vontade de Deus ao perseguir os seguidores de Jesus. Para ele, aqueles cristãos eram hereges perigosos que ameaçavam a pureza da fé judaica. E ele agia com essa convicção. As Escrituras nos dizem que Paulo assolava a igreja. Essa palavra, assolar, significa devastar, destruir sistematicamente. Ele entrava nas casas dos cristãos, arrancava homens e mulheres de suas famílias e os lançava na prisão. Ele aprovava execuções. Quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado até a morte, Paulo estava lá, guardando as capas dos executores, consentindo com tudo. E ele não parou em Jerusalém. Paulo pediu cartas de autorização ao sumo sacerdote para perseguir cristãos em Damasco, a quase 220 quilômetros de distância. Ele estava tão consumido por essa missão que viajaria qualquer distância para capturar aqueles que ele considerava inimigos de Deus. Pense no nível de convicção necessário para isso. Paulo não era um homem em dúvida. Ele tinha certeza absoluta de que estava do lado certo. Ele tinha poder, autoridade, educação, reconhecimento social. Tinha uma identidade clara, um propósito definido, uma carreira promissora como líder religioso. Agora imagine perder tudo isso de uma só vez. Imagine descobrir que você estava completamente errado, que as pessoas que você perseguia estavam certas, que aquele Jesus que você considerava um impostor era, na verdade, o Messias que você deveria estar seguindo. É isso que torna a jornada de Paulo impossível. Não é apenas uma história de conversão religiosa. É uma história de perda total de identidade, de reversão completa de propósito, de destruição de tudo que ele acreditava ser verdade sobre si mesmo e sobre Deus. E tudo isso estava prestes a acontecer em um único dia, numa estrada empoeirada a caminho de Damasco. O que aconteceu naquele dia mudou não apenas a vida de um homem, mas o curso da história humana. Era meio-dia. O sol estava no ponto mais alto e intenso do céu. Paulo e seus companheiros viajavam pela estrada de Damasco, determinados em sua missão de capturar cristãos. De repente, uma luz mais brilhante que o sol do meio-dia o envolveu. Paulo caiu ao chão. E então uma voz: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Imagine o terror daquele momento. Paulo, que tinha certeza de estar servindo a Deus, ouve uma voz do céu questionando suas ações. Ele pergunta: Quem és tu, Senhor? E a resposta destroçou tudo. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Jesus. O homem que ele considerava um impostor, o líder de um movimento que ele estava determinado a exterminar, estava vivo,
Estava falando com ele. Do céu. Paulo levantou-se do chão, mas não conseguia enxergar nada. A luz o havia cegado. Aquele homem que caminhava com tanta certeza, com tanta autoridade, agora precisava ser guiado pela mão como uma criança. Seus companheiros o levaram a Damasco. E então começaram 3 dias que devem ter parecido uma eternidade. 3 dias sem ver. 3 dias sem comer nem beber. 3 dias processando o colapso completo de tudo que ele acreditava. Pense no que deve ter passado pela mente dele. Cada pessoa que ele perseguiu, cada família que ele destruiu. Estevão morrendo enquanto ele assistia aprovando. E agora descobria que estava do lado errado o tempo todo. A cegueira física era símbolo de algo muito maior. Paulo estava cego espiritualmente, e aquela luz revelou isso de forma brutal e inegável. Deus enviou um discípulo chamado Ananias para encontrá-lo. Mas até Ananias tinha medo. Quando Deus disse para ir até Paulo, Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muitos falarem desse homem, de quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Pense nisso. Os próprios cristãos estavam aterrorizados com Paulo. Sua reputação de perseguidor era tão forte que mesmo quando Deus ordenava alguém a ajudá-lo, a primeira reação era medo. Mas Ananias obedeceu. Ele impôs as mãos sobre Paulo, e algo como escamas caiu dos olhos dele. Paulo voltou a enxergar. E imediatamente foi batizado. Mas recuperar a visão física não resolveu o problema real. Paulo agora enxergava, sim, mas enxergava a magnitude do que havia feito. Enxergava que precisava recomeçar do zero. Enxergava que os cristãos não confiavam nele, e os fariseus o considerariam um traidor. Ele estava sozinho, sem identidade, sem comunidade, sem propósito claro. E foi nesse ponto de total impossibilidade que os verdadeiros desafios apenas começaram. A maioria das pessoas pensa que a conversão de Paulo foi o final da história. Mas, na verdade, foi apenas o começo dos problemas. Depois de alguns dias em Damasco, Paulo começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus. A reação foi imediata e violenta. Os judeus de Damasco ficaram confusos e furiosos. Como o maior perseguidor dos cristãos agora pregava a favor deles, isso não fazia sentido. E rapidamente, a confusão se transformou em conspiração para matá-lo. Paulo teve que fugir. E a forma como ele fugiu é humilhante para alguém que tinha tanto prestígio. Seus novos irmãos na fé o colocaram dentro de um cesto e o desceram pelo muro da cidade durante a noite. O homem que entrou em Damasco com autoridade e poder saiu escondido como um fugitivo. Mas o que veio depois é ainda mais surpreendente. Paulo desapareceu. Por 3 anos ele foi para a Arábia. As Escrituras não nos dão detalhes sobre esse período, mas podemos imaginar. 3 anos de solidão, de processamento, de reconstrução completa de tudo que ele acreditava. Pense nisso. Paulo era um homem de ação, de movimento, de impacto. E, de repente, ele está isolado no deserto. Sem reconhecimento, sem plataforma, sem comunidade. Apenas ele, Deus, e o peso de tudo que havia feito. Quando finalmente voltou, foi para Jerusalém tentar se juntar aos discípulos. E aqui está outro obstáculo que poucos mencionam. Os apóstolos não o aceitaram. Eles tinham medo dele. Achavam que era uma armadilha, uma estratégia para infiltrar-se entre eles e destruí-los por dentro. Foi preciso Barnabé, um homem conhecido por sua generosidade e discernimento, intervir e convencê-los de que a conversão de Paulo era genuína. Mesmo assim, a desconfiança permanecia. E então os judeus helenistas em Jerusalém também começaram a conspirar para matá-lo. Paulo teve que fugir novamente. Foi para Tarso, sua cidade natal, onde ficou em relativo anonimato por vários anos. Pense na ironia. O homem que teve um encontro sobrenatural com Jesus Cristo, que foi chamado para ser apóstolo aos gentios, estava escondido, rejeitado por ambos os lados, sem ministério ativo, sem influência aparente. Sua identidade anterior estava completamente destruída. Sua nova identidade não era reconhecida ou aceita. Ele estava num vácuo existencial, numa terra de ninguém. E foi exatamente nesse lugar de impossibilidade total, nesse lugar onde qualquer pessoa normal teria desistido, que Paulo descobriu os segredos que o sustentariam pelo resto de sua jornada extraordinária.
O primeiro desses segredos mudaria tudo. O primeiro segredo que sustentou Paulo através do impossível foi algo revolucionário. Ele aprendeu a reconstruir sua identidade completamente a partir de uma nova fonte. Veja, a maioria das pessoas tenta construir identidade a partir de conquistas, posições, reconhecimento ou passado. Paulo tinha tudo isso antes. Ele era fariseu, cidadão romano, educado, respeitado. Sua identidade estava solidificada em anos de formação e realizações. Mas tudo isso desmoronou. E aqui está o segredo. Paulo não tentou recuperar sua antiga identidade. Ele também não tentou simplesmente esquecer o passado como se nunca tivesse existido. Ele fez algo muito mais poderoso. Paulo ressignificou completamente quem ele era, baseado não no que tinha feito, mas em quem Deus declarou que ele era. Ouça como ele se descreve em suas cartas. Em Gálatas ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em Filipenses, ele escreve: tudo considero como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Em sua carta a Timóteo, ele se chama o maior dos pecadores, mas logo acrescenta que foi alcançado pela misericórdia exatamente por isso. Percebe o padrão? Paulo não negou seu passado violento, ele não fingiu que nunca perseguiu cristãos. Mas ele também não permitiu que esse passado definisse seu presente ou seu futuro. Ele transformou sua história de perseguidor em prova viva do poder transformador da graça. Isso é completamente diferente de pensamento positivo ou autoafirmação. Não era Paulo tentando se convencer de algo. Era Paulo aceitando uma nova realidade declarada por Deus no encontro em Damasco. Ele se via agora como uma nova criatura. E essa não era apenas uma metáfora poética. Era uma verdade operacional. A identidade anterior não foi reformada ou melhorada. Ela morreu. Uma nova identidade nasceu. E essa nova identidade não dependia de aceitação dos apóstolos, não dependia de sucesso ministerial, não dependia de reconhecimento público. Ela estava ancorada em algo inabalável, o chamado e a declaração de Deus sobre sua vida. Paulo era apóstolo não porque os outros o reconheciam como tal, mas porque Cristo o havia chamado. Ponto final. E é exatamente isso que tornou sua identidade indestrutível. Não importava quantas rejeições, perseguições ou fracassos aparentes ele enfrentasse. Agora, como você aplica isso na sua vida hoje? Deixa eu te mostrar como aplicar esse princípio de identidade renovada na sua vida de forma prática e imediata. Primeiro passo: identifique a identidade antiga que está te aprisionando. Talvez seja uma identidade construída sobre fracassos passados. Talvez seja baseada em rótulos que outros colocaram em você. Você não presta. Você nunca vai conseguir. Você não é suficiente. Ou talvez seja uma identidade construída sobre sucessos que você perdeu e agora se sente perdido sem eles. Escreva isso. Seja específico. Como você tem se definido até agora? Segundo passo: ressignifique seu passado usando o modelo de Paulo. Seus erros não definem você. Eles demonstram o poder da transformação. Suas falhas não são o fim da sua história. São o contexto que torna sua vitória ainda mais poderosa. Paulo não disse: eu era um perseguidor, mas agora tento ser legal. Ele disse: fui alcançado pela misericórdia, exatamente por ser o maior dos pecadores. Vê a diferença? Ele transformou sua maior vergonha em sua maior credencial da graça. Terceiro passo: declare sua nova identidade baseada não no que você fez, mas no que Deus diz sobre você. Não é sobre repetir afirmações vazias. É sobre alinhar sua autodefinição com a verdade espiritual. Aqui está o erro que muitos cometem. Eles tentam melhorar a identidade antiga. Mas Paulo nos mostra que transformação real exige morte e ressurreição da identidade. A antiga não é reformada, ela acaba. Uma nova começa. E aqui está a parte mais libertadora. Essa nova identidade não depende do seu desempenho. Não depende da opinião dos outros. Não depende das suas circunstâncias. Ela está ancorada em algo muito maior que você. Mas identidade renovada sozinha não bastava para Paulo enfrentar o que viria. Ele precisou descobrir um segundo segredo ainda mais contraintuitivo. O segundo segredo de Paulo é provavelmente o mais contraintuitivo de todos.
Ele aprendeu a encontrar força exatamente nas suas fraquezas. Deixa eu te mostrar o que Paulo enfrentou ao longo de sua jornada. Em sua segunda carta aos Coríntios, ele faz uma lista que parece impossível de sobreviver. Ouça isso. 5 vezes ele recebeu 39 açoites dos judeus. 3 vezes foi espancado com varas. 1 vez foi apedrejado e deixado como morto. 3 vezes naufragou. Passou 1 dia e 1 noite à deriva no mar. Enfrentou perigos de rios, de ladrões, de seus próprios compatriotas, de gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar. Trabalhos exaustivos, noites sem dormir, fome, sede, frio, exposição. Isso sem mencionar a pressão diária de cuidar de todas as igrejas que ele havia fundado. Mas aqui está o que torna Paulo único. Ele não via essas fraquezas e sofrimentos como obstáculos ao seu sucesso. Ele os via como o próprio palco onde o poder de Deus seria demonstrado. Paulo tinha o que ele chamava de espinho na carne. A Bíblia não especifica exatamente o que era. Pode ter sido uma doença física, problemas de visão, perseguição constante, ou alguma outra limitação. O que sabemos é que era doloroso, humilhante e persistente. Paulo orou 3 vezes pedindo para Deus remover esse espinho. E a resposta de Deus mudou completamente sua perspectiva sobre fraqueza. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pense nisso. Deus não disse, vou remover sua fraqueza. Ele disse, meu poder funciona melhor através da sua fraqueza. E a resposta de Paulo? Ele escreveu, portanto, eu me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, tenho prazer nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Isso não é masoquismo, isso não é conformismo derrotista. Paulo descobriu algo revolucionário. Suas limitações não eram o problema, elas eram a solução. Mas como isso funciona na prática? Agora vamos traduzir esse princípio para a sua vida real. Você tem um espinho na carne? Claro que tem. Todos temos. Pode ser uma limitação física, uma situação financeira que não muda, um relacionamento difícil que você não consegue resolver, uma falha de caráter que parece impossível de superar. A tendência natural é orar para que Deus remova. E está tudo bem orar por isso. Paulo orou 3 vezes. Mas e quando a resposta é não? E quando o espinho permanece? Aqui está o método Paulo de lidar com isso. Pare de ver sua fraqueza como desqualificação e comece a vê-la como qualificação diferente. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você não é um grande comunicador? Sua sinceridade desajeitada pode conectar com pessoas que estão cansadas de discursos polidos. Você fracassou em alguma área? Sua história de recomeço pode inspirar outros que estão no fundo do poço. Você tem limitações físicas ou financeiras? Sua criatividade com pouco pode ensinar abundância aos que têm muito. O reframe não é fingir que a fraqueza não existe. É entender que Deus frequentemente escolhe trabalhar através das nossas limitações, não apesar delas. Paulo podia ter ficado amargo com seu espinho. Podia ter se sentido injustiçado. Podia ter usado isso como desculpa para fazer menos. Mas ele fez o oposto. Ele se gloriou nisso porque entendia que aquilo mantinha sua dependência de Deus afiada. Então, aqui está seu desafio. Identifique uma fraqueza que você tem vergonha ou que te frustra. Agora pergunte, como Deus pode demonstrar seu poder exatamente através dessa limitação? A resposta pode surpreender você. Mas Paulo tinha um terceiro segredo, talvez o mais prático de todos para manter o rumo quando tudo ao redor desmorona. O terceiro segredo que manteve Paulo avançando através de décadas de oposição foi algo surpreendentemente simples, mas extremamente difícil de manter: foco inabalável no propósito. Em sua carta aos Filipenses, escrita de uma prisão, Paulo usa uma metáfora poderosa dos jogos atléticos gregos. Irmãos, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania vocação de Deus em Cristo Jesus. Repare na frase, uma coisa faço. Não 10 coisas, não 5 estratégias diferentes.
uma coisa. Paulo tinha clareza absoluta sobre seu chamado: levar o evangelho aos gentios. E essa clareza funcionava como um filtro poderoso para todas as decisões que ele precisava tomar. Quando foi rejeitado em uma cidade, ele não ficou paralisado questionando seu valor. Ele simplesmente foi para a próxima cidade. O alvo não mudou porque as circunstâncias mudaram. Quando teve oportunidade de ficar confortável em um lugar, mas o propósito exigia movimento, ele se moveu. Quando teve chance de se defender e limpar seu nome, mas isso atrasaria sua missão, ele escolheu a missão. Entenda, Paulo enfrentou constantemente o que poderíamos chamar de boas distrações, oportunidades que pareciam legítimas, até espirituais, mas que não alinhavam com seu chamado central. Ele precisava dizer não para coisas boas para poder dizer sim à coisa certa. Nos jogos gregos, os corredores tinham um alvo visual claro, uma linha de chegada, um objetivo específico. Eles não corriam sem direção. Cada passo, cada respiração, cada movimento era orientado para aquele alvo. Paulo aplicou isso espiritualmente. Ele não estava apenas fazendo coisas para Deus. Ele estava correndo uma corrida específica, com um alvo definido, e tudo que não contribuía para alcançar esse alvo era eliminado, não importava o quão atraente parecesse. E isso gerou uma vida de impacto extraordinário, porque sua energia não estava dispersa, estava concentrada. Mas como você descobre e mantém esse tipo de foco hoje? Vamos tornar isso prático para você agora. A maioria das pessoas não falha por falta de esforço. Elas falham porque seu esforço está disperso em múltiplas direções que não se conectam a um propósito central. Primeiro passo: defina seu alvo em uma frase. Não um parágrafo, não uma lista de objetivos. Uma frase clara. Paulo poderia dizer: levar o evangelho aos gentios. Simples, claro, inegociável. Qual é o seu? Se você não consegue resumir em uma frase, seu propósito ainda está nebuloso demais para guiar decisões difíceis. Segundo passo: use o filtro Paulo para decisões. Quando uma oportunidade surgir, não importa quão boa pareça, pergunte: isso me aproxima do meu alvo ou me desvia dele? Paulo recusou muitas coisas boas porque não serviam ao propósito central. Você precisa dessa coragem também. Dizer não para o bom para poder dizer sim ao essencial. Terceiro passo: esqueça o que ficou para trás. Paulo diz isso claramente. Ele não ficava ruminando fracassos passados nem se acomodando em sucessos anteriores. Seus olhos estavam fixos no que estava à frente. Quantas pessoas estão paralisadas revivendo erros antigos? Quantas estão descansando em glórias passadas? Paulo nos mostra que tanto remorso quanto nostalgia são distrações do alvo presente. Aqui está a verdade libertadora. Quando você tem um alvo claro, as rejeições doem menos porque você sabe que não está correndo para impressionar aquelas pessoas. Você está correndo em direção a algo maior. Os obstáculos frustram menos porque você entende que eles não mudam o destino, apenas o caminho. Mas esses 3 segredos, identidade renovada, força na fraqueza e foco no propósito, não funcionam isolados. Eles estão todos conectados por uma verdade mais profunda que Paulo descobriu. Agora chegamos ao coração de tudo. A verdade que conecta os 3 segredos e que torna qualquer jornada impossível. Paulo revela isso de forma cristalina em sua carta aos Gálatas. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Leia essa frase de novo devagar. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o princípio mestre. Paulo descobriu que a força para sua jornada impossível não estava nele, estava através dele. Isso muda tudo, e é completamente diferente de qualquer filosofia de autoajuda ou desenvolvimento pessoal que você já ouviu. A autoajuda diz: você tem potencial dentro de si, apenas precisa acessá-lo. Paulo diz: eu morri, e agora uma força maior que eu opera através de mim. A motivação comum diz: acredite mais em você mesmo. Paulo diz: eu aprendi a não confiar em mim mesmo, mas naquele que me fortalece. O pensamento positivo diz:
Você consegue se você tentar o suficiente. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Percebe a diferença radical? Paulo não estava tentando ser forte o suficiente. Ele reconheceu que nunca seria forte o suficiente. E foi exatamente essa rendição que o tornou imbatível. Quando sua identidade não vem de você, rejeição não te destrói. Quando sua força não vem de você, fraqueza não te desqualifica. Quando seu propósito não vem de você, fracassos não te desviam. É por isso que Paulo podia dizer coisas aparentemente contraditórias como: quando sou fraco, então sou forte. Porque ele entendeu o paradoxo. Sua fraqueza criava espaço para que um poder maior operasse. Pense em um instrumento musical. Um violão não produz música por si só. Ele precisa de algo externo, as mãos do músico, para criar som. Mas um violão rachado, com cordas velhas, nas mãos de um mestre, ainda pode produzir música linda. Paulo entendeu que ele era o instrumento, não a fonte da música. E isso o libertou da pressão de ter que ser perfeito, forte ou suficiente por conta própria. Essa não era uma verdade teórica para Paulo. Era operacional. Era a fonte literal de onde ele extraía força todos os dias. E essa mesma fonte está disponível para você hoje. Mas como isso funciona na prática? Paulo era brutalmente honesto sobre suas limitações. Em Romanos, ele confessa: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Em Coríntios, ele admite: chegamos a desesperar até da própria vida. Esse não é o discurso de alguém fingindo ser super-homem espiritual. É a honestidade crua de alguém que conhecia profundamente suas fraquezas. Mas logo depois dessas confissões, Paulo sempre apontava para a fonte que o sustentava. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos consolados por Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Em cada carta que Paulo escreveu, você encontra esse padrão: reconhecimento humilde da fraqueza humana, seguido de declaração confiante do poder divino operando através dela. Quando estava preso em Roma, acorrentado a guardas, sem liberdade de movimento, Paulo escreveu a carta mais alegre do Novo Testamento, Filipenses. Como? Porque sua alegria não dependia das circunstâncias externas. Ela vinha de uma fonte interna, ou melhor, de uma presença interna. Quando foi apedrejado em Listra e deixado como morto, ele se levantou e voltou para a cidade no dia seguinte. Como? Não foi força humana. Foi algo além dele. Quando naufragou pela terceira vez, passou a noite à deriva no mar, e ainda assim continuou sua jornada. De onde veio essa resiliência? Da mesma fonte que sempre o sustentou. A verdade que Paulo descobriu é esta: Deus não procura pessoas perfeitas para usar. Ele procura pessoas disponíveis. Pessoas que reconhecem suas limitações e que, justamente por isso, criam espaço para que ele opere. Você está enfrentando algo que parece impossível agora. Algo que está além da sua capacidade. Algo que te faz sentir inadequado, fraco, incapaz. Bom, porque é exatamente aí que a força de Deus se manifesta com mais poder. Paulo não conquistou o mundo mediterrâneo com seus próprios recursos. Ele foi o canal através do qual uma força muito maior fluiu. E a pergunta agora é: como isso se aplica à sua jornada impossível? Talvez você esteja pensando: mas a história de Paulo é extraordinária. Ele teve um encontro sobrenatural na estrada de Damasco. Minha situação é diferente. E você está certo. Sua situação é diferente. Mas os princípios são os mesmos. Paulo não tinha vantagens que você não tem. Na verdade, ele tinha desvantagens enormes. Ele não tinha internet para espalhar sua mensagem. Não tinha aviões para viajar rapidamente. Não tinha recursos financeiros garantidos. Não tinha uma equipe de apoio organizada. Ele tinha um passado violento que as pessoas não conseguiam esquecer. Tinha limitações físicas que o incomodavam constantemente. Tinha oposição de todos os lados. Judeus o rejeitavam, gentios o perseguiam, até cristãos desconfiavam dele. Mas ele tinha uma certeza: não estava fazendo aquilo sozinho. Agora pense na sua situação. Talvez você esteja tentando reconstruir um casamento que parece irreparável. Talvez esteja lutando contra um vício que te domina há anos.
Talvez esteja tentando começar algo novo depois de fracassos anteriores. Talvez esteja enfrentando uma doença, uma crise financeira, uma traição que destroçou sua confiança. Qualquer que seja sua jornada impossível, os mesmos princípios se aplicam. Primeiro, sua identidade não está no seu passado nem no seu presente. Está no que Deus diz sobre você. Não importa quantas vezes você falhou antes. Não importa o que outros dizem sobre você. Sua verdadeira identidade vem de uma fonte mais alta. Segundo, suas fraquezas não são desqualificações. São oportunidades para que um poder maior se manifeste. Pare de esperar estar pronto ou forte o suficiente. Você nunca estará. E tudo bem, porque a força não precisa vir de você. Terceiro, você precisa de clareza brutal sobre seu propósito. O que realmente importa? Onde você está correndo? Porque sem isso, você vai desperdiçar energia em 1000 direções diferentes e nunca chegar a lugar nenhum. E acima de tudo, você precisa entender que essa jornada não é sobre você encontrar força dentro de si. É sobre você se tornar um canal para que uma força muito maior opere através de você. Paulo transformou o mundo conhecido de sua época. Não porque era brilhante, embora fosse. Não porque era corajoso, embora fosse. Mas porque ele entendeu que não era sobre ele. E quando você entende isso, tudo muda. Então, o que você faz com essa verdade nas próximas 24 horas? Conhecimento sem aplicação não muda nada. Então vamos tornar isso prático agora nas próximas 24 horas. Passo 1. Hoje e agora. Declaração de identidade. Pegue um papel ou abra o bloco de notas do seu celular. Complete esta frase. Eu não sou mais definido por Tassum, Cassel, mas por Cassam, Tassai. No primeiro espaço, coloque a identidade antiga que te aprisiona. No segundo, coloque a verdade sobre quem Deus diz que você é. Exemplo. Eu não sou mais definido pelos meus fracassos passados, mas pelo chamado que Deus colocou sobre minha vida. Escreva isso. Leia em voz alta. Cole no espelho do banheiro se precisar. Essa declaração será seu alicerce nos próximos dias. Passo 2. Próximas horas. Ressignificação de fraqueza. Identifique uma fraqueza ou limitação que está te frustrando agora. Pode ser falta de recursos, falta de experiência, uma falha de caráter, uma circunstância difícil. Agora pergunte: como Deus pode demonstrar seu poder especificamente através dessa limitação? Não pule essa pergunta. Sente-se com ela. Deixe que a resposta venha. Porque quando você para de lutar contra a fraqueza e começa a perguntar como Deus pode usá-la, sua perspectiva muda completamente. Passo 3. Amanhã. Uma ação alinhada ao propósito. Pense no seu propósito central, aquela única coisa que você está sendo chamado a fazer. Não 10 coisas. Uma coisa. Agora escolha uma ação específica que você pode fazer amanhã que te move em direção a esse alvo. Não precisa ser grande. Precisa ser intencional. Pode ser uma conversa difícil que você está evitando. Pode ser começar aquele projeto que você adia há meses. Pode ser dizer não a algo que te distrai do essencial. Defina a ação. Defina o horário. E comprometa-se. Esses 3 passos parecem simples, mas não subestime o poder deles. Paulo viveu esses princípios por décadas, e eles transformaram não apenas sua vida, mas o curso da história humana. Agora é sua vez de começar. Então, vamos recapitular o que você descobriu hoje. A jornada impossível de Paulo não foi impossível por acaso. Ela foi impossível porque Paulo era humano, limitado, falho, exatamente como você. Você descobriu os 3 segredos que o sustentaram. Primeiro, identidade renovada. Quem você é não vem do seu passado ou do seu desempenho, mas do que Deus declara sobre você. Segundo, força na fraqueza. Suas limitações não são obstáculos. São palcos onde o poder de Deus se manifesta. Terceiro, foco inabalável no propósito. Uma coisa você faz, e tudo mais é filtrado através desse alvo central. Mas acima de tudo, você entendeu a verdade que conecta tudo. A força não está em você. Está através de você. Paulo não tentou ser forte o suficiente. Ele reconheceu que nunca seria. E essa rendição o tornou imbatível. Agora, a pergunta que importa é:
O que você vai fazer com essa verdade? Paulo não tinha vantagens especiais. Não tinha uma vida perfeita. Não tinha todas as respostas no começo. Mas ele tinha uma certeza. E essa certeza mudou o mundo. Sua jornada impossível não precisa esperar até você se sentir pronto. Não precisa esperar até você ser forte o suficiente. Não precisa esperar até as circunstâncias melhorarem. Ela começa hoje. Agora. Com uma decisão de parar de tentar fazer isso com suas próprias forças e começar a se tornar um canal para algo muito maior. Paulo provou que é possível. A pergunta é, você vai acreditar nisso? Se este vídeo tocou seu coração, se essa verdade fez sentido para você, deixa seu like aqui embaixo. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem essa mensagem transformadora. E eu quero saber de você. Qual dos 3 segredos mais impactou sua vida? Foi a identidade renovada? A força na fraqueza? Ou o foco inabalável no propósito? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e sua história pode inspirar alguém que está passando pela mesma luta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Toda semana eu trago conteúdos profundos assim para fortalecer sua jornada de fé e propósito. E lembre-se sempre, sua jornada impossível é possível. A prova viva está na história de Paulo. A mesma força que operou através dele está disponível para você hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz.